Olá pessoal, sou o professor Robson Silva trazendo para vocês mais uma videoaula de resolução de questão da prova do Enem. Segunda aplicação, a questão da vez é a questão de número 101. Mas antes de a gente começar a resolver aí a questão, deixa eu te fazer um pedido. Dá uma curtida aí no vídeo e, se possível ainda, se inscreva no canal e marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 101 diz o seguinte: aquecedores elétricos utilizam resistência de fio, suportando uma corrente máxima dimensionada pelo fabricante. O dimensionamento original do circuito elétrico de um aquecedor esquematizado na figura foi utilizado para provocar a elevação de temperatura em um volume de água durante um determinado intervalo de tempo. Caso se pretenda utilizar uma tensão de 250 volts, o circuito precisará ser redimensionado para garantir o correto funcionamento do aquecedor. A corrente deve ser mantida considerando-se o aquecimento do mesmo volume de água, a mesma temperatura durante o mesmo intervalo de tempo. Nesse redimensionamento, deve-se acrescentar ao circuito um resistor de quanto? E qual é a forma que esse resistor deverá ser ligado, né, gente? Ele vai ter que ser um resistor em série ou um resistor em paralelo. Mas antes de mais nada, até para a gente poder entender o que vai acontecer aqui no caso, a gente primeiro precisa saber qual é a DDP que está associada exatamente ao resistor. Então vamos calcular a DDP desse carinha aqui. Para a gente calcular a DDP, a gente usa a equação da primeira lei de Ohm. U é igual a R multiplicado por I. O U é o que a gente quer saber, que é a DDP da resistência. É igual a resistência, que vale 40, vezes a corrente, é o que ele deu aqui na questão, que vale 4 amperes. Então tudo isso 40 multiplicado por 4. Logo U vai ser exatamente igual a quanto? A 160 volts. Percebam, gente, que na questão ele disse o seguinte, que a tensão deve ser de 250 volts. Essa é a tensão desse cara aqui, ó. Então ele equivale a 250 volts. Aí eu vou ter que colocar uma resistência. Gente, o seguinte, se eu colocar aqui uma resistência de modo a ficar em paralelo, o que vai acontecer? A DDP desse cara vai ser a mesma DDP dele aqui. Então significa dizer que a gente não vai conseguir chegar aos 250 e tanto que a gente deseja. Para a gente poder chegar aos 250, a gente não vai poder ligar em paralelo, porque em paralelo a DDP é sempre a mesma. E como eu quero chegar aos 250 volts, então eu vou ter que colocar em série. Por que em série? Porque a DDP na associação em série, ela é exatamente igual a quem? A DDP de 1 mais a DDP de 2. Aí, como a DDP total que a gente deseja é de 250, vai ser igual a DDP de 1, que a gente vai calcular, que a gente não sabe. E eu vou dizer aqui que o 2 é exatamente esse 160 que a gente acabou de determinar. Aí agora o que nós vamos fazer? Vamos passar o 160 para o outro lado. Aí vai ficar então o 1 vai ser igual a 250 menos 160. Aí a DDP de 1 vai ser exatamente de 90 volts. Lembrando que para que isso acontecesse, nós temos que ligar em série. Então, como a gente tem que ligar em série, eu vou apagar aqui essa continha que a gente tinha feito aqui a priori. Então, tirando aqui esse resistor, que ele não vai existir, esse nosso resistor. E aí agora eu vou colocar exatamente aqui. Aí no caso, vou colocar aqui em série exatamente a resistência elétrica, né? Então tá aqui a resistência elétrica que vai estar associada em série, que eu vou chamar de Rzinho. Então, pelo fato de estar associado em série, significa dizer que a corrente que vai passar por ele também vai ser uma corrente de 4 amperes. E aí uma coisa também que a gente já pode frisar, como o fato vai estar em série, então significa dizer que o nosso item correto ou vai ser o item B ou vai ser o item D. Então, logo de cara a gente já pode achar que é um desses dois itens. Aí agora como é que a gente acha essa resistência, né, que é o que a gente quer saber aí na questão? Aí para isso, mais uma vez, a gente utiliza exatamente a primeira lei de Ohm. U é igual a R multiplicado por I. O U é exatamente esse 90 volts que a gente colocou aqui. O R é o Rzinho que a gente quer descobrir, então a gente repete aqui, multiplicado pelo I, que é exatamente a corrente elétrica do circuito, já que está em série. Aí o 4, já que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo.
dividindo. Então 90 dividido por 4 vai dar exatamente 22,5 ohms. E com isso a gente já obtém o nosso item correto, que é exatamente o item B de bola. Beleza aqui, gente? Então, pessoal, vou encerrando por aqui mais uma videoaula de resolução de questão. Vocês virem que é uma questão de circuito elétrico, uma coisa que é comum, né, aparecer na prova do Enem, seja na primeira aplicação, que é a aplicação regular, ou a segunda aplicação, o PPL. Então, forte abraço para você, que Deus abençoe. Espero ter ajudado do fundo do coração a mais uma resolução de questão, tá certo? Beijo, fui!